Hoje, quem decola para bater um papo comigo é Fábio Falkenburger, advogado especialista em aviação. Ele veio aqui compartilhar um pouquinho da experiência dele no setor. Fica aí com a gente. Mas aí tu tava me falando dessa questão do táxi aéreo que agora vende o assento, né? Uhum. Me explica um pouquinho. Não, isso é um trend aí que eu acho que vai ficar cada vez mais popular, porque no fim das contas teve uma mudança, nem tão recente, mas uma mudança regulatória de entendimento da ANAC permitindo a venda de assentos pelas empresas de táxi aéreo. Então, você tem como aproveitar aqueles empty legs, né? Quando a aeronave ela voa para um lugar, ela tem que voltar, às vezes esse empty leg você consegue ainda de alguma forma monetizar. E tem algumas empresas que se aproveitaram disso e tem uma plataforma, inclusive digital, que você consegue verificar e ver os valores e utilizar desse serviço. Então, eu acho que dentro da aviação executiva, dessas novas oportunidades que estão surgindo aí nos últimos anos, os novos modelos de negócio, esse é um que acabou se popularizando. Mas isso não fica muito. Assim, o que é que no final das contas diferencia da aviação comercial? Porque você vai ter. Para comprar o assento, você vai saber qual é o trecho que você vai voar. Você vai saber, eventualmente, qual é a hora que você vai voar. Você tem todas as similaridades com a aviação comercial e você vai pagar ali para voar num táxi aéreo. Na prática do negócio, me parece muito que eu estou comprando um bilhete aéreo para ir de A para B, como eu faria numa aviação comercial. O que é que diferencia isso da... O que diferencia é que na comercial você tem voos regulares, né, em horários determinados de ponto a ponto, que não é o caso do táxi aéreo, que é tal da operação 135, né? Ainda que você possa vender... Como é isso, essa operação? Me explica aí. Não, é uma operação, por demanda, né? O táxi aéreo você loca a aeronave ou compra o assento num voo determinado de ponto A para ponto B, mas não é que eles têm uma rota regular, pré-determinada, em determinados dias, que vai sair de ponto A para ponto B, né? Acho que essa é a grande diferença, que é o que eles chamam de operação, a gente chama de operação 135, né? Que é o RBS 135, que é a regulamentação, A regulamentação da ANAC. que trata de operação de táxi aéreo, né? O serviço não regular, e a 121, que é das companhias aéreas comerciais. E daí, acho que a grande diferença é isso, é você ter um OTRAN, que eles chamam de horário de transporte, que é tal companhia em tal aeroporto vai voar segunda, quarta, sexta naquele horário. Isso você não tem como característica do táxi aéreo. Mas foi uma inovação, sim, a permitir a venda de assento, porque você acaba maximizando, né, o potencial de ganhar dinheiro com esse negócio. Uhum. Porque você tem os empty legs, você tem, às vezes, os próprios assentos, e até aquelas rotas de helicóptero, né, que vão lá, sei lá, da Faria Lima para Guarulhos, e você consegue daí, acho que tornar o negócio mais viável economicamente. Bacana, interessante. E Fábio, vamos lá. Tu é advogado no setor de aviação, né? No direito a gente tem aqueles jargões mais o advogado tributarista, o advogado trabalhista, o civilista, e o advogado que trabalha no setor de aviação é o quê? E além disso, eu acho que tem frentes diferentes, né, nesse mercado. Eu acho que tem uma parte aí voltada para infraestrutura, uma parte mais voltada aí para contratos de compra e venda. Como é esse mercado e o que especificamente tu faz nele? É uma boa pergunta essa, porque você amplo, né? É amplo e muitas vezes conversa com as outras áreas, né? Porque qualquer, por exemplo, operação de financiamento de aeronave, você tem que olhar aspectos tributários, né? Então, eu sempre conto com a ajuda dos meus colegas tributaristas. Questões trabalhistas, você tem a lei do aeronauta, que tem regras específicas para tripulação. Então, eu preciso da ajuda do meu pessoal. Eu tenho a sorte de trabalhar num escritório que tem essas áreas todas, que
me apoiam nessa prática, né? Quando precisa. Mas o que eu faço assim, são duas frentes de atuação, né? Uma é regulatória, consultas regulatórias, o que diz a ANAC, pode fazer isso, não pode fazer isso, essa operação é permitida e quais são os riscos e tudo mais, tanto no âmbito da aviação comercial quanto na aviação executiva. E tem a parte da financiamento e compra e venda de aeronave, né? Então, seja atuando pelos arrendadores, que normalmente são empresas estrangeiras e que compram, que o business deles é comprar aeronave e alugar e arrendar para as empresas brasileiras. Isso na aviação comercial, acho que 90% e quase 100% das aeronaves hoje operadas na aviação comercial são via leasing. Uhum. E na aviação executiva a gente atua bastante, seja pelos bancos que financiam essas aeronaves, que daí é um outro modelo de financiamento diferente daqueles da aviação comercial, seja pelos próprios clientes que estão interessados em comprar aeronave, daí desde a negociação do contrato de compra e venda, daí também estruturação, a melhor forma de importar, se a aeronave for importada, e auxiliar no registro, e enfim, ter certeza que está tudo em ordem para a aeronave ser operada. Então, é bem amplo. E assim, quando tu falou uma coisa aí que me chamou a atenção, né? E eu acho que pouca gente sabe disso. Essa operação por trás do que a gente enxerga, que é esse mercado dos adquirentes das aeronaves que fazem essa alocação. A gente sabe que o setor das companhias aéreas, o setor aeronáutico de maneira geral, é um setor de margens extremamente apertadas. Primeiro, como é que eu chamo esse pessoal que está no background, né, que faz a aquisição das aeronaves e loca? E segundo, isso é eventualmente um mercado que tem uma margem um pouco melhor? Obviamente um investimento infinitamente maior, eu imagino, né? Mas como é que isso funciona no dia a dia? Porque só concluindo a pergunta, no comercial, sempre falou, né? 90% é basicamente isso. E eu imagino que para a aviação executiva deve existir algo semelhante para as empresas que operam muitas aeronaves, né? Um táxi aéreo que tem muitas aeronaves ou algo nesse sentido. Como é isso? Acho que quando a gente está falando de aviação comercial, o mercado hoje ele é basicamente concentrado nas empresas de arrendamento ou financiamento externo, né? No arrendamento você tem empresas que são qual que é o meu business? A empresa de leasing de aeronave, e tem várias enormes e que elas adquirem a aeronave a pedido da companhia aérea, e normalmente a companhia aérea faz um bid entre essas empresas, fala, eu tenho uma ordem de compra junto à Boeing para 10 aeronaves que vão ser entregues nos próximos 5 anos. Você quer fazer o leasing? Quais são suas condições? E daí acho que as empresas todas apresentam, e daí se negocia, a empresa aérea vai pegar aquela empresa de leasing que estiver oferecendo as melhores condições, né? E vai fazer o negócio. Então a empresa de leasing vai lá, ela assume o papel da empresa aérea como compradora da aeronave, compra para fins de arrendamento operacional, que é um aluguel. Né? Essas operações normalmente não tem nenhuma opção de compra. No final, são operações de longo prazo, normalmente está falando de 10, 12 anos, e no final essa aeronave é devolvida, e tem umas condições técnicas de devolução que tem que ser cumpridas, que já estão estabelecidas no contrato, e essa aeronave depois ela é reposicionada ou arrendada para outras companhias aéreas. Outras companhias aéreas mundo afora. Então, a verdade é que as empresas dizem têm um portfólio de aeronaves, né? E elas vão colocando entre os vários clientes mundo afora. E elas se capitalizam, essas empresas dizem, buscando recursos no mercado. Né? Então, elas também captam dinheiro no mercado, daí seja via estruturas de mercado de capital lá fora, né?
algumas delas estruturas que são feitas lastreadas nos próprios leases, temos como garantia as próprias aeronaves, mas elas captam dinheiro, compram a aeronave e alugam para esse é o business, né? E você tem também a parte das aeronaves que são objeto de algumas estruturas de financiamento mesmo, principalmente com a participação dos bancos de fomento à exportação, então, de cada país. Então, quando a gente está falando de Boeing, o Exim Bank dos Estados Unidos, ele financia a exportação. O BNDES financia a exportação dos Embraer. Lá na França, você tem os ICAs, né, que são para os Airbus, e por aí vai. No Canadá, você também tem o Export Development Bank of Canada para as aeronaves Bombardier. Então, essa é uma outra forma também das companhias aéreas captarem recursos ou conseguirem trazer aeronave para dentro da frota. Agora, o que você falou é um ponto importante, porque as margens são apertadas, porque ainda que você tenha um aluguel em boas condições, esse aluguel ele é em dólar. Você está sujeito à flutuação da moeda. E a gente tem um dólar hoje a 6 e pouco. Você tem um dólar alto. Você está sujeito ao preço do combustível, da querosene, que é uma coisa também fora de controle das companhias aéreas. No Brasil, você tem o custo trabalhista, tem o custo Brasil, que é custo trabalhista e tributário. E tem o custo também, que é uma coisa daí muito particular do Brasil e que atrapalha muito as companhias aéreas, que é o custo de judicialização. Porque o que se gasta pelas companhias aéreas, isso todas, né, em ações judiciais aqui no Brasil, é uma coisa totalmente desproporcional com qualquer outra coisa que a gente vê em qualquer lugar do mundo. Você tem uma convenção hoje que deveria se aplicar e que estabelece tetos para indenizações e tudo mais, mas o judiciário aqui no Brasil, ele fala, não, vou aplicar também o Código do Consumidor, e vira e você tem empresas de advocacia, advogados dedicados a isso. Perfeito. Então, sabe, às vezes, puxa, a aeronave atrasou, na saída lá do aeroporto, tem gente, olha, você tem direito a não sei o quê. E esse custo, ele é repassado. Então, você fala, puxa vida, passagem aérea tá caro, né? Mas por que tá caro, né? Esse é um dos grandes motivos. Tem outros, né? Tem a pandemia, que as companhias aéreas ficaram paradas, todas elas negociaram seus financiamentos, uma espécie de deferral, falando, tá bom, enquanto tiver pandemia eu não pago, mas em algum momento essa conta chega. E tinha os assentos vendidos pré-pandemia que tiveram que ser honrados depois. Então, assim que voltou, todo mundo falou, poxa, mas as aeronaves agora voltaram, capacidade 100% lotadas, os voos voltaram, por que está tão caro? Porque tem uma conta para pagar, né? Conta para pagar e bilhetes para honrar. E, de novo, todas essas condições externas ao business da companhia aérea, que eles não controlam e que, de alguma forma, é repassado, né? E isso no Brasil, mas acho que se for olhar, você faz bastante trecho internacional, não sei o quê, tá caro no mundo inteiro, tá, né? Caro. Mais caro, muito mais caro do que era, né? Mais caro mesmo. Mas tu tens uma atuação próxima de algumas companhias aéreas aqui pela tua atuação enquanto advogado. Eu acredito que não seja tão voltado para essa questão, né, da judicialização, das passagens e tudo mais, porque, como você acabou de falar aqui, é um trabalho mais específico ali de infraestrutura, de contratos e tudo mais. Mas esse assunto da judicialização deve ser uma pauta constante nas conversas que vocês têm. Na tua visão, o porquê o Brasil tem essa dinâmica diferente do mundo inteiro? E o que é que as companhias, né, os diretores e os responsáveis por essas dinâmicas enxergam? Porque, assim, eu sou extremamente defensor da aviação. E eu acho que a partir do momento que você entende a complexidade do negócio e como é difícil, né, sobretudo se a gente bota uma lupa aqui no Brasil, a gente tem um país gigantesco, que tem 3 grandes companhias aéreas, e ponto. Né? É um pouco assustador essa constatação. Porque, obviamente, é um desafio trabalhar no Brasil.
Mas me parece que se as pessoas conhecessem um pouco mais, né, dessa dificuldade, dessa dinâmica, entendessem todo o processo, talvez essa visão de simplesmente querer judicializar os temas, e eu lhe digo isso porque eu tenho vários amigos que quando tem um problema falam, vou colocar na justiça porque eu vou ganhar X mil, É isso. 5 mil, 10 mil, única e exclusivamente pelo fato de que poderá acontecer de ganhar um valor a título indenizatório ali, que muitas vezes absolutamente nada tem a ver com a responsabilidade da companhia. Ou seja, o aeroporto fechou porque tem uma questão de mau tempo e nada pode ser feito, infelizmente. A companhia aérea já tem uma obrigação complexa de realocar todo mundo, já tem eventualmente a obrigação de colocar todo mundo no hotel, já tem a obrigação de custear alimentação, etc, etc. E aí vem lá, né? Óbvio, na figura de consumidor, o cara, a pessoa, e olha assim, mas aí, pô, não podia deixar de voar hoje, porque teve uma tempestade e paciência. Perdi um evento e... Problema da companhia aérea. Eu entendo, obviamente, que existem outras situações que são diretamente ligadas e a companhia aérea tem responsabilidade direta. Acontece, né? Mas se a gente for fazer um paralelo aqui entre o que é responsabilidade direta e aquilo que vem por condições impostas, como do tempo, né? Condições atmosféricas e tudo mais, eu não sei em que proporção isso está, mas eu garanto que tem uma garantia muito forte, mas eu consigo vislumbrar que tem um impacto grande. E aí, no final das contas, por quê? Porque a gente tem esse ímpeto tão grande de judicializar as questões. Eu acho que é um misto, a gente tem esse ímpeto e eu acho que a jurisprudência não colabora, né? Porque a aplicação do Código de Defesa do Consumidor versus o que está estabelecido no tratado internacional que o Brasil faz parte, incentiva as pessoas justamente o que você falou, deixa eu ver aqui, ver se eu consigo tirar alguma coisa. Só que o que isso acaba implicando, né? A companhia aérea tem que provisionar recursos para indenização, da judicialização, custo com advogado e processual. E isso reflete no custo da companhia e reflete na passagem aérea. Então vira meio que um ciclo vicioso, né? Eu acho que a forma de acabar isso seria a gente ter precedentes judiciais de repercussão geral, falando, olha, vai aplicar aqui a convenção, e tem um limite aqui porque senão o céu é o limite, né? Porque a pessoa fala, eu perdi, mas e meus danos morais? Porque eu perdi, sei lá, um evento que eu ia... E é o que você bem falou, assim, às vezes não é culpa da companhia aérea, né? Você teve um atraso ou porque tempo, o aeroporto congestionou, o voo atrasou 2 horas, isso fez com que o passageiro perdesse a conexão para onde ia. É muito complexo, né? Para você simplesmente atribuir a culpa. E assim, lógico que tem um elemento de hipossuficiência do consumidor, claro. Mas uma estrutura e uma operação complexa, isso deveria ser levado mais em conta e até pelo impacto econômico no próprio consumidor na hora de comprar passagem. No final das contas, essa conta volta da pior maneira possível, né? Volta. Vai ter um ou outro que vai ganhar 5, 10 mil ali, mas a gente tá pagando passagem São Paulo, Rio de Janeiro a R$1.200, o que é um negócio... R$1.200 quando achar barato, né? Em geral é mais, dependendo do dia. Do que dia. Aquele voo que você vai ponte aérea de sexta-feira para voltar domingo, às vezes é mais barato ir para Miami. De verdade, só para você pesquisar, mas eu acho que isso impacta bastante mesmo. Assim, eu não lembro os números, então não vou me arriscar a falar aqui, mas assim... outro dia eu estava conversando com uma diretora jurídica de uma companhia aérea estrangeira que opera no Brasil, né? Ela faz voos internacionais para o Brasil. Ela falou, olha, assim, o Brasil concentra 90% das demandas judiciais que a gente tem mundo afora. E é muita coisa, né? É um absurdo. E não é possível que só no Brasil dê problema. Mas eu acho que é uma questão mais cultural. E eu também não vou me arriscar nos números, mas eu vi uma outra dinâmica como essa, falando, por exemplo, da perda de bagagem, né? Que é um dos temas que mais se leva à judicialização e tudo mais aqui no Brasil. E
eu diria assim, pela minha recordação, que as companhias aéreas em geral no Brasil estão assim no top 5 do mundo em não perder bagagem e saber onde é que está tudo, entregar direitinho e não quebrar. O resto do mundo quebra e perde muito mais do que o Brasil. Então imagina se a gente tivesse uma média, né, mundial aplicada aqui no Brasil. Fica tranquilo. Uma média, se a gente pegasse a média do mundo e aplicasse no Brasil, quanto a gente não teria de aumento dessas discussões judiciais, né? Porque se a gente está no top 5 do mundo como melhores prestadores de serviço nessa perspectiva... E esse é um ponto, porque a companhia aérea brasileira, você falando das três grandes, elas são boas, assim, em termos de prestação de serviço, em termos de pontualidade, de regularidade, de atendimento ao passageiro e mesmo segurança de voo, né? A ANAC é uma das agências mais fiscalizadoras, exigentes, fiscalizadoras. Né? Então, a gente tem um ambiente propício aqui no Brasil para aviação. E por que a gente não tem mais? Porque, assim, quando o mercado... E aí eu já emendo também numa outra pergunta, que é uma curiosidade minha. A gente tem essa dificuldade, novas companhias aéreas. Vez ou outra a gente vê uma nova companhia aérea entrando no mercado, mas mais aí para a parte de carga. Né? Recentemente, eu acho que a Levu, que entrou... Teve algumas que começaram. Entrou agora, mas assim, comercial, um negócio dificílimo da gente ver entrando. Pelo contrário, a gente só tem perdido companhias aéreas ao longo dos anos. E mesmo com esse ambiente tão, digamos assim, seguro e consistente, né? Por que a gente não consegue trazer mais companhias aéreas? Porque a gente não consegue aumentar esse mercado competidor que seria, né, que traria um benefício aí para os passageiros de maneira geral? Eu acho que tem muito a ver com o custo do Brasil. Né? Uma companhia aérea que vai se estabelecer no Brasil, ela tem que, além do custo tributário e tudo mais que a gente sabe que é alto para qualquer atividade, mas ela tem que seguir a legislação, ela tem que ter a tripulação inteira brasileira, contratos de trabalho sob lei brasileira. É caro, né, investir no Brasil. E daí, voltando, a margem minúscula, fala, puxa, como é que eu consigo tornar essa uma operação lucrativa? Né? Eu acho que tem, pelo menos na minha visão, um espaço maior para a aviação regional no Brasil, que é pouco explorada. Pouco explorado porque também não sei o quanto que é lucrativo, enfim, mas você pega lá a região norte, né? Você tem lugares que você ou acessa de barco ou você acessa de avião. Você não vai de carro. Exato. E eu acho que, assim, seria interessante, isso já até foi discutido lá atrás no governo Dilma, fala, puxa, vamos subsidiar passagens para essas regiões, para fomentar. Então, a empresa aérea que voasse para determinados aeroportos, principalmente na região amazônica, teria 50% dos assentos subsidiados pelo governo. Mas não saiu do papel. Existia, mas o projeto era esse. Agora tem o projeto de incluir alguns aeroportos regionais, não sei se você viu isso, é o projeto PIPAR. Não. É um projeto de incluir determinados aeroportos regionais, Brasil afora, tem mais de 100 aeródromos que estão nessa lista, dentro de concessões existentes, de forma que o concessionário daqueles aeroportos que já foram entregues à concessão, maiores e mais lucrativos, assumiriam... Botar no pacote e, em contrapartida, você ter um aditamento ao contrato de concessão, para ter um reequilíbrio econômico, né? Seja via uma extensão do contrato de mais concessão. lucrativo. Exatamente. E isso é um projeto que foi recentemente anunciado pelo governo, vamos ver se vai sair do papel, mas acho que daí é interessante porque daí você cria uma infraestrutura aeroportuária. Mas ainda assim, você acha que precisa ter subsídios e incentivos para que as companhias voem, né, entre esses aeroportos. E daí talvez aí seja um nicho que
que outras empresas, outras companhias aéreas possam explorar. São aeronaves menores, talvez de manutenção mais barata e talvez com algum tipo de subsídio, seja ele direto ou seja ele via incentivos fiscais e tal, talvez você viabilize uma operação que hoje não existe no Brasil. Você compara lá com os Estados Unidos, por exemplo. Incomparável, né? É um país do mesmo tamanho, continental, né? Mas é um mercado ali absurdo. Tem companhias regionais, só fazem voos regionais super lucrativos, tem aeronaves, voos lotados, mesmo entre cidades que não são as grandes cidades. Por que isso, né? E uma coisa curiosa, né? E aí já é aquela parte da minha pergunta anterior. A gente tem a Embraer aqui, fabricando aeronaves de ponta, né? Obviamente que num segmento diferente, hoje muito aproximado, mas ainda assim diferente de Boeing e Airbus. E a gente tem Embraer nos Estados Unidos inteiro, Embraer na Europa inteira e pouquíssimo Embraer no Brasil, né? Pelo contrário, aqui a gente voa muito de Boeing 737, a Gol principalmente, e muito Airbus A320 e A321 aí pela Azul e pela TAM, né? Latam. Então, por quê? No final das contas, está diretamente ligado a essa questão da aviação regional que a gente não conseguiu colocar para frente? E que está sendo retomada no final das contas, né? Eu acho que sim, porque no fim das contas você tem uma aeronave com maior capacidade, né, de assentos para venda. E se essa aeronave, esses assentos são vendidos, e você pode reparar que é muito raro você ter voos vazios aqui no Brasil, né? Todos os últimos que eu pego, pelo menos entre os grandes centros, estão lotados, né? Então acho que é uma questão de oferta de número de assentos, né? A Embraer ela é fabricante, que nem você falou, no mundo afora, lá na China tem centenas de Embraer voando. Na Europa, puxa vida também, mas a Europa ela é um continente. É um país-continente, né? Exatamente. Então você é mais rápido você voar, sei lá, de Londres para Moscou, talvez, do que algum voo São Paulo-Belém. Não sei. Entendeu? Então, São Paulo-Belém eu diria que são 3h30 de voo, e ali voos de 3 horas já são considerados voos longos, né? De alguma forma na Europa. Mas eu acho que tendo uma infraestrutura aeroportuária da aviação regional mais robusta, eu acho que talvez você também consiga atrair esse público, né? Porque, poxa, assim, pega o interior de São Paulo, né? Tem muito lugar para ir muito também, dinheiro, muito lugar para ir. E inteiro Brasil afora mesmo, sim, sabe? É uma questão mesmo, acho que, de se investir nessa infraestrutura e se criar um mercado. Mas isso passa, para criar um mercado, você conseguir vender passagens a preços que são viáveis, considerando a condição econômica do país como um todo, né? Eu acho que outro dia eu estava conversando com um amigo advogado colombiano. A Colômbia tem uma aviação regional super forte. E é um país da América do Sul, que também tem seus problemas, mas eles de alguma forma desenvolveram lá um mercado que as pessoas usam muito mais a aviação do que aqui no Brasil. Então, assim, eu não acho que os subsídios que o governo tem falado, não, aquela do primeiro voo, não sei o quê. Aquela passagem de R$200. Isso, mas você não cria ali um público. Lógico que você propicia a pessoa, puxa, nunca voei de avião, você vai voar, legal. Mas você tem que, acho que, ter uma cultura maior não, vamos voar, e para isso você precisa ter uma malha maior. E uma malha maior implica infraestrutura aeroportuária maior e preços condizentes para as pessoas poderem voar, né? Então, daí que eu acho que onde o governo podia contribuir era, vamos dar um subsídio maior para incentivar, seja as companhias aéreas que já estão lá para fazerem voos regionais, ou seja, para incentivar companhias novas, startups a fazerem, né? Como as empresas que têm as concessões desses aeroportos, né, têm enxergado essa movimentação de falar assim, do governo falar assim,
tem um aeródromo ali que a gente está querendo desenvolver um pouquinho melhor, a gente vai colocar ele na tua conta, né? Isso tem sido bem recebido, porque dá para se fazer uma negociação mais interessante como um todo, ou não? Porque, por exemplo, em Recife, eu não sei quanto tempo isso está acontecendo, mas eu tive acesso recente a essa informação. Tem um aeroporto em Caruaru, que é uma cidade que fica ali a uns 120 quilômetros de Recife, e aí agora tem um voo, Recife-Caruaru. Eu vi muita gente comentando, dizendo que absurdo, um voo para 120 quilômetros. Mas se tem um voo, é porque tem uma demanda. Sim. Né? E acho que o que se procura nessa perspectiva que você está trazendo é que você tenha a possibilidade de ir de carro ou de ir de avião e de encontrar a melhor forma de você ir, desde que todo o ecossistema funcione, pare de pé e a conta feche. Né? Exato. Por exemplo, o cara que vai sair de Caruaru para ir para Recife, às vezes ele está indo para Recife porque ele vai pegar o voo, porque Recife tem voo intercontinental. Claro. Então faz mais sentido, já embarca já vai lá, de avião. Exatamente, a bagagem já é despachada e tudo mais. Às vezes o cara tem que arrumar um jeito de ir até o aeroporto. Então, assim, é o que você falou, se existe o voo é porque tem mercado, né? Porque ainda não temos subsídio para esse tipo de voo. Mas como as empresas estão olhando, as empresas ainda, assim, as que eu conversei, elas entendem que pode ser interessante, mas precisa entender melhor o que está se falando, de quanto está se falando de investimento necessário e quanto que está se falando em contrapartida, né? Tem que fazer uma conta, tem que fazer uma coisa que faça sentido econômico. Então, beleza, eu vou pegar aqui 2, 3 aeroportos, vou refazer a infraestrutura toda, isso vai me custar X milhões ou bilhões, versus, me oferecer uma extensão de X anos, a conta fecha. Se fechar, acho que eles vêm com bons olhos. E não vai ser uma coisa imposta pelo governo, né? Uma coisa desenvolvida em conjunto. Em conjunto, eu acho que a ideia, inclusive, é até, em alguns casos, fazer uma espécie de leilão. Que concessionário oferece melhor condição para aquele aeródromo. Por uma contrapartida menor. Então, assim, as concessionárias acham a ideia interessante, mas querem entender melhor, assim, me dar detalhes aí do que a gente está falando. Mas acho que é uma forma interessante, acaba, assim, porque é isso ou fazer a PPP, né, parceria público-privada, para esses aeródromos, porque eles, por si só, ainda que você tenha voos regulares, o aeródromo, o investimento, você não vai ter um retorno, né? Sim. Que são menores, né? E você faz um investimento, como você falou, né, de milhões ou bilhões ali, e aí você não tem a demanda, não tem o voo chegando ali, por menor que seja. E me parece, então, que nesse sentido, para as companhias aéreas, isso é um bom negócio, porque vai permitir que elas façam mais rotas, mais trechos e o negócio funcione melhor. Quando a gente olha para as companhias aéreas, por exemplo, a Azul, né, tem... E aí me corrija se eu estiver errado, isso é tudo informação que eu tenho das minhas recordações. Mas a Azul começou, quando começou, com rotas menores, né? Não operava, óbvio, poderia ter uma rota ou outra ali ligando, sei lá, Recife-São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, não sei, mas pelo que eu me recordo, sempre eram rotas mais próximas, até porque voavam com os Embraer e tudo mais. E com os ATR, né? E com os ATR também. Me parece que está muito na essência da Azul, tanto é que ela, eu não sei como isso foi feito de fato, mas ela entrou na questão da aviação regional com os Caravan, né? Então, assim, a Azul Conecta hoje faz voos antes inexistentes, que antes não existiam ali, né? Então, mais uma vez, Pernambuco, porque é o que eu conheço mais próximo, você tem voos hoje com a Azul Conecta que vai ali 18 pessoas, eu acho, para o interior do estado, para lugares onde não tinha voo, né? Numa condição totalmente perfeita e tranquila, e isso tem se expandido, né? E eu acho que poderia se expandir muito mais, né? Acho que você tem... Para esse tipo de operação, você vai ter que ter aeronaves menores mesmo. E de novo, é assim mundo afora, né? Eu, uma vez, outro dia, peguei também um voo... Nova York, Ítaca, ali perto de Cornell. Então,
Também era uma aeronave de 6 lugares. E ótimo, sim. Operada American Airlines, assim, um isso. negócio totalmente que a gente não consegue vislumbrar aqui, né? Exatamente. Eu acho que tem que se criar essas condições para ter esse mercado. E daí você tem uma questão também, assim, que a expansão de frota das companhias aéreas também depende da oferta de aeronaves no mercado. E existe, assim, isso também desde a pandemia, como tem resultado da pandemia, as novas ordens de entrega estão atrasadas. Seja dos grandes, seja dos pequenos. Né? Airbus está atrasando, Boeing está atrasando. Até o seu mercado de ATR, é muito difícil encontrar ATR no mercado hoje, mesmo usado. Então, também esse é um outro problema, né? Mas eu aposto assim, que a médio prazo o Brasil vai conseguir ter um mercado de aviação regional e acho que tem muito espaço para isso. Acho que tem demanda, tem condições. Acho que ter modelos diferentes de operação é essencial. Então, vou dar um exemplo. Tem um cliente nosso que está no processo de certificação para ser uma companhia aérea brasileira. Bacana. Só que ele vai prestar serviços de ACMI. O que é a CMI? Basicamente, ele vai fornecer a aeronave com tripulação, com manutenção e seguro, que é isso. Aircraft Crew Maintenance Insurance. E para as companhias aéreas brasileiras no período de alta temporada. Interessante, hein? Então você tem um aumento de demanda. Então eles não vão vender bilhete para o público. Você vai comprar um bilhete da Latam, da Gol, da Azul, quem quer que seja. Mas aí eles vão fornecer o equipamento com a tripulação. E eles vão operar o voo com o código da companhia aérea vendedora. Então você vai ter a figura do operador comercial e do operador técnico. Que bacana. E isso é uma coisa que não existia no Brasil e está em processo de certificação e acho que se tudo der certo aqui já no começo de 2025 já vai ter esse tipo de operação. Me parece um negócio muito interessante, não só falando dos momentos de alta demanda, mas também dos momentos de um desfalque. Então, sei lá, a aeronave apresentou um problema, não pôde voar, eu tenho ali eu não conheço a fundo, mas imagino que deva ser uma dor de cabeça. Imagino, a aeronave está ali prontinha, todo mundo embarcado, pronto para voar, e essa aeronave ia fazer um trecho de São Paulo para Cuiabá, de Cuiabá para Belém, de Belém para o Rio de Janeiro, é o primeiro voo do dia. Quanto, assim, o dano, né, daquele problema inicial ali é gigantesco. E acredito que esse modelo entre também para isso, não? Também. E daí acho que vai depender muito do contrato que vai ser firmado, né, com os clientes, com as companhias aéreas. Mas esse modelo mundo afora, ele é muito usado, né? E eu não sabia até ter esse cliente e ter ido estudar, né, o modelo de negócio. E que basicamente assim, puxa, a alta temporada do Hemisfério Norte é inverso da nossa alta temporada. Então chega o verão aqui, a frota está operando aqui para suprir uma demanda por mais voos, sem que as companhias aéreas brasileiras precisem aumentar a frota. Seja para conta de custo de lease, seja porque não tem muita, às vezes, a aeronave disponível mesmo, né? Que eu te falei, tá com problema de disponibilidade. E quando chega a baixa temporada aqui, as aeronaves vão para a Europa e operam lá na alta temporada europeia. Então, é um modelo que é bastante usado, mas eu não conhecia. E acho muito legal que tenha vindo para o Brasil, porque acho que isso aí, de novo, é inovação, né? Uma nova forma de negócio. Sem dúvida, ainda mais para um setor que precisa estar se reinventando todo dia, né? Exato. Porque, mais uma vez, margens pequenas, a ideia é tirar dinheiro de onde for possível para poder fazer que o negócio funcione. Mas eu tenho escutado que esse atraso, né, tem muita relação, e pelo menos isso é o que eu tenho lido das grandes fabricantes, tem muita relação com a parte dos motores. Porque, para quem não sabe também, né, acho que é interessante essa informação, o fabricante, ele fabrica a aeronave, ele
adquire o motor de um outro fabricante. E aí, óbvio, a construção desses motores são feitas, eu diria ali, a 4 mãos. A fabricante das aeronaves demanda um determinado tipo de motor para aquela aeronave que está sendo fabricada. E a gente tem pouquíssimos, né? Pouquíssimos fabricantes de motores para as aeronaves que hoje são as aeronaves de alta demanda, como os Boeings e os Airbuses. Isso, de fato, está acontecendo? É mais ou menos uma desculpa ali das fabricantes de aeronave, porque ou não? Não, acho que não só motor, mas componentes, né? Como um todo, né? De novo, a pandemia bagunçou tudo e atrasou bastante essa parte da fabricação. Mas os motores, as companhias, elas têm que ter, inclusive, motores spare. Porque se você tem esse motor, depois de um número X de ciclos, ele tem que ser levado para manutenção. Você não vai deixar a aeronave parada, você tem que ter um outro motor para colocar no lugar. Então, existe também todo um mercado, inclusive de leasing, de motores spare. Só para o motor? Só para o motor. Pô, que interessante. Isso eu não sabia. Porque no fim das contas, os motores, o valor deles é metade do valor da aeronave, né? E são bens caros, são bens que... E é um negócio também para as empresas de leasing. Tem empresas de leasing só de motor, não é negócio de fazer leasing de motor. Então, elas têm lá um portfólio de motores e vai colocando para que as companhias aéreas tenham esses steps, né? Na hora de fazer a rotação e manutenção, para não deixar a aeronave parada, porque porque o motor está fora. Então, interessante. É um mercado. E, assim, a gente falou em alguns momentos aqui da pandemia, como a pandemia afetou o mercado e, claro, para todo mundo, né? Foi um momento, enfim, muito complexo para a humanidade de maneira geral e especificamente para alguns setores que tiveram um impacto absurdo, né? Todos tiveram aí um impacto direto, mas certamente o setor da aviação foi bastante impactado. Por outro lado, a gente teve pleno conhecimento de que uma outra faceta desse mercado explodiu, né? Que é a parte aí da aviação executiva. Sim. Né? Como foi isso? E isso ainda está acontecendo? Assim, quem começou a demandar pela aviação executiva por conta da falta dos voos comerciais gostou muito do negócio e continua adquirindo esse tipo de serviço? Qual é a tua visão nessa situação? Não, acho que assim, a pandemia, se de um lado ela prejudicou muito e suspendeu as atividades de aviação comercial, ela criou um nicho enorme e uma demanda enorme para a aviação executiva. Seja transporte de táxi aéreo, e daí os preços, o que subiu o preço de uma perna de helicóptero, sei lá, para qualquer lugar, é absurdo, mas também pela demanda por ter sua própria aeronave. Porque no fim das contas, assim, empresas precisam, às vezes, de aeronaves. Você tem escritórios ou linhas de negócio Brasil afora, às vezes mundo afora, e você não tinha a opção de pegar um voo comercial porque estava tudo parado. E então o mercado de demanda por aquisição de aeronaves explodiu, né, durante a pandemia. E hoje ele continua muito aquecido. E acho que talvez as pessoas tenham gostado, ou além de ter gostado, porque obviamente é muito mais confortável você voar do que... Mas de um ponto de vista até de eficiência, faz muito sentido. Entendido que o negócio já fazia sentido antes até dele achar que ele precisasse. Assim, já era para ele estar ali naquele mercado até antes. Ele descobriu, ele falou, puxa, se eu, sei lá, moro em São Paulo, eu tenho escritório, eu tenho negócio em Goiás, e eu teria que pegar o voo São Paulo-Goiânia, que você tem, mas você não tem em diversos horários, não é uma ponte aérea, e se depois ele quiser de lá ir para Brasília, ele tem que fazer toda uma logística que ele acaba perdendo tempo, né? E então, acho que dependendo da linha de negócios da estrutura do negócio, faz muito sentido você ter uma aeronave, né?
Inclusive, assim, na medida em que você está usando essa aeronave para o seu negócio, são despesas que são dedutíveis até, são despesas Das operacionais. empresas. É. Então, Sinto muito. Não comprei. Faz mal não. então eu vi mais e mais esse mercado crescer, seja para aeronaves de menor porte, né, seja para os jatos de maior alcance e helicóptero. Né? Foi impressionante o que esse mercado cresceu durante a pandemia e pós-pandemia. E agora, assim, e continua, né? Lá você vai nessas feiras, na Labas, você vê que, puxa, se você quiser comprar uma aeronave zero, sei lá, King Air, são 2, 3 anos de espera. Pode sentar e esperar. Isso, e daí e o mercado de usado você não encontra quase e tal. E eu acho que tem a ver um pouco também, aqui no Brasil, mais especificamente, com a questão da reforma tributária. Porque a partir de 2027 a gente vai ter uma nova tributação que vai incidir também sobre importação dos bens. Então, ninguém sabe muito bem Como o negócio vai funcionar, né? Então hoje já se sabe, custa tanto importar uma aeronave em termos de impostos e tal. Melhor aproveitar. Melhor aproveitar. E isso, eu ouvi de alguns clientes que anteciparam mesmo a troca de aeronave para falar, não, eu quero fazer isso no ambiente conhecido. Então acho que isso contribuiu. E também contribuiu, a ANAC ela regulamentou os programas de propriedade compartilhada, né? Que foi um negócio revolucionário, né? A gente tinha uma legislação anterior meio sombria ali, né? Não se entendia direito o que é que poderia se fazer ou não, e agora ficou um negócio mais claro e objetivo, né? Então você tem a figura do administrador de programas de propriedade compartilhada, que é, de certa forma, regulamentado pela ANAC, mas que você permite, de uma forma muito mais clara e muito mais segura, em termos de segurança jurídica até, falar, poxa, eu não preciso investir para ter uma aeronave inteira. Eu vou ter aqui uma cota. Já existiam outros programas, mas agora isso aqui está regulamentado pela ANAC, né? E esse movimento eu vejo, sim, muitos dos meus clientes fazendo. Tanto o movimento de antecipação da aquisição, quanto também o da propriedade compartilhada. Fala, puxa, assim, para mim não faz sentido eu ter um gasto para comprar uma aeronave inteira, pelo quanto eu uso, pelo quanto... Mas faz sentido eu ter... Quando eu quiser ali. Quando eu quiser, dentro daí de uma regulamentação do programa, mas ter algumas horas de uso e que daí, de novo, é eficiência no próprio business. Não é só uma questão de luxo, né? Lógico que claro. Eu vou usar, vou tirar férias com a aeronave, mas para eficiência de negócio mesmo é uma coisa que às vezes faz sentido. E daí, de novo, você tem empresas que têm cotas de propriedade compartilhada e essas despesas que são inerentes, né, à sua cota, também. São dedutíveis e, obviamente, você tem que tomar o cuidado para que a dedutibilidade só vai se dar naqueles voos realizados em prol do negócio, né? Você tem meio que segregar que são voos particulares ou não, tal. Mas e tem aqueles programas internacionais, né? Tipo a NetJets, que é negócio fantástico, né? Então eu tenho alguns clientes que migraram para esse modelo, que eles tinham aeronave própria, falaram, quer saber? Eu não tenho a dor de cabeça de ter que eu ter o piloto, eu ter o hangar, eu ter a manutenção. Tá. Eu uso na minha demanda. Daí vai muito de cliente para cliente. Tem alguns clientes meus que falam, não, quer saber? Eu quero ter a minha aeronave, eu quero decorar do meu jeito, eu quero saber, só eu que vou. Mas aquele cara que fala, eu só quero ter uma aeronave à disposição, porque eu não tenho nenhum apego ao bem ali, ao bem, né? assim. Talvez é uma coisa que faça sentido, né? Porque você acaba gastando menos, é caro, você compra uma cota e tudo mais, você tem pagamentos mensais de manutenção, mas é muito mais barato você manter uma aeronave só para você. Isso é um programa que funciona, que, puxa, você avisa com 3 dias de antecedência, a aeronave vai estar aqui te esperando para te levar para onde você quiser, às vezes faz sentido. Então, e uma outra mudança que acho que é legal falar também, que a ANAC implementou, é permitir
você ter operador primário e secundário de aeronave, de uma mesma aeronave. Como Então, é que isso por funciona? exemplo, O que é o operador da aeronave? E aí seria bacana tu me explicar assim, o que é o operador, né? E aí, o operador não necessariamente é o proprietário. Como é que funciona? Dá uma explicação geral assim disso pra gente. Esse é um bom ponto, Edu, porque quando você registra uma aeronave no Brasil, você dá marcas brasileiras para ela. Marca é que nem a placa da aeronave, né? Você tem que necessariamente ter um operador brasileiro, Tá. né? Agora, não necessariamente o operador é o proprietário. Voltando ao exemplo das empresas de leasing. Puxa, uma empresa de leasing fez um leasing para Azul, vai constar lá na matrícula da aeronave como proprietária, empresa de leasing e operador Azul. E isso tem uma relevância, inclusive jurídica, porque a responsabilidade pela operação é objetiva para o operador. Ou seja, não importa o que aconteceu, quem constar lá como operador É quem é responsabilizado. perante terceiros que tenham sofrido danos por conta da operação da aeronave. Então, essa é uma preocupação muito grande, inclusive, das empresas de leasing. Falam, eu quero ter certeza que o operador é a companhia aérea, porque eu não quero correr o risco de, só porque eu sou proprietário, Ter responsabilidade. Então, muitas coisas que a gente sempre recomenda para o cliente, você vai comprar uma aeronave ou vai ser operador de uma aeronave, faça isso via uma pessoa jurídica, não vai na pessoa física, porque é objetivo mesmo. Então, sabe, se dá um problema... Está escrito ali, só fazendo um paralelo é como a gente teria hoje a questão do automóvel, né? Então, assim, a responsabilidade de um acidente ali é do condutor, né? Que causou o acidente, é uma eventual responsabilidade até criminal também do condutor, mas uma responsabilidade civil do proprietário. O proprietário, né, estava lá fazendo qualquer outra coisa, mas o carro está no nome dele, ele vai pagar a conta no final das contas. Isso. Mas daí na aviação você tem essa figura do operador que blinda o proprietário. Né? Bacana. Mas daí o que a ANAC criou é a possibilidade de eu ter mais de um operador de uma mesma aeronave. Então, e isso está sendo utilizado bastante, assim, por exemplo, eu comprei uma aeronave, eu vou ter uma utilização esperada de X horas por mês e tal, mas vai ter um tempo ocioso dessa aeronave. Eu posso fazer uma cessão parcial dessa aeronave, por exemplo, para uma empresa de táxi aéreo. E essa empresa de táxi aéreo vai fretar essa aeronave para terceiros, ela vai ser operador secundário e vai constar como operador lá, então... no registro, ou seja, se tiver algum problema, quem responde nos voos que estão sendo realizados pela empresa de táxi aéreo é a empresa de táxi aéreo, e com parte desses recursos oriundos do fretamento para terceiros, eu consigo abater um pouco do meu custo fixo da aeronave. Então, isso não foi nem uma mudança regulatória, foi uma mudança meio de entendimento da ANAC que permitiu fazer isso e ter esses dois tipos de operador. E assim, a gente tem visto algumas situações em que os clientes querem fazer isso. De novo, aquele que não tem ciúme da aeronave, sabendo que outros terceiros vão usar, ele consegue diminuir o custo fixo, né? E no final das contas é isso, né? Acaba sendo um super negócio interessante para todo mundo, né? Para ele, para o proprietário ali, digamos, empresa ou pessoa física que precisa, mas tem um tempo ocioso da aeronave, e também para o táxi aéreo, que às vezes está aí demanda de final de ano, um negócio absurdo, não tem, e aí se utiliza ali dessa possibilidade da regulamentação para poder fazer isso, né? Algo deu errado. A Siri está querendo participar da nossa conversa. Mas porra, isso é realmente bastante interessante. Só voltando num ponto aqui que você comentou, quando você vai adquirir, né, a aeronave e você deu um exemplo assim, eu quero fazer do jeito que eu quero, tal. Como é esse processo de aquisição de uma aeronave, olhando da perspectiva do advogado, né? Porque você explicou aqui pra gente que passa por muitos pontos diferentes, mas eu imagino que deva ter boas histórias aí de um adquirente, né, que comprou uma aeronave nova ou comprou uma aeronave usada e quis reformar por dentro, e a gente sabe também que tem uma questão de seguro,
É todo um arcabouço muito complexo. Todas as etapas, né, as certificações, validar se tudo foi feito, me dá um passo a passo de como isso é feito. Tá, acho que o primeiro, o que eu sempre falo para os meus clientes é falar, puxa, para que você quer aeronave? É avaliar se faz sentido aquela decisão. E se faz sentido e fazendo sentido, qual é a aeronave que te atende pelo que você quer. Vou dar um exemplo. Tem um cliente meu que estava procurando um helicóptero, né? E a gente... Só antes de você continuar, aproxima mais da mesa que aqui você já tá saindo. Ah, desculpa, desculpa. Imagina. Valeu, Ariel. Então, tem um cliente meu que queria adquirir um helicóptero. E ele achou lá um helicóptero, a gente negociou o contrato de compra e venda, daí, por motivos técnicos, ele acabou não sendo aceito. Mas daí, dado momento, eu falei, mas você vai atrás de outro helicóptero? Eu falei, agora eu já não sei se eu quero um helicóptero ou se eu quero uma aeronave, um avião pequeno. Eu falei, mas me conta por quê, né? Ele falou, bom, o helicóptero eu consigo usar para ir para minha fábrica, que é no interior de São Paulo. Então eu tenho essa facilidade de não precisar do carro, eu ganho muito tempo nisso. Uhum. E eu consigo também ir para minha casa de praia lá. Com o avião, eu vou perder essa possibilidade de ir até a minha fábrica, porque o avião não vai pousar lá, ainda que ele seja um avião menor. Mas eu consigo ir para a casa de praia, porque ali também tem aeroporto. E eu tenho a possibilidade de fazer outras viagens com a minha família e para cima e para baixo. E o custo de manutenção dessa aeronave é muito menor do que do helicóptero. E daí ele falou, resolvi, eu vou comprar. E comprou a aeronave. Então, acho que pensar para que você quer utilizar é muito importante. Na hora de escolher, uma vez feito esse exercício, daí entra a parte do advogado. Antes é meio quase um psicólogo, né? Mas... que tá em todos os advogados, né? Vamos deixar isso bem claro. Independente do setor e da área. Mas daí tem daí uma questão jurídica, que fala, puxa vida, essa aeronave, ela está devidamente registrada em nome de quem está vendendo? Ela tem algum gravame sobre ela? Seja um gravame por conta de financiamento, seja gravame por ter sido arrolado pela Receita Federal. A gente já viu várias situações. Recentemente, inclusive, né? E às vezes a Receita notifica lá o Registro Aeronáutico Brasileiro e aparece. Então você consegue ver isso, né? Então, e também, normalmente a gente até vamos fazer uma pequena due diligence no vendedor. Sabe, tem algum processo de execução. Vai ter alguma coisa ali que depois da operação vai dar uma dor de cabeça. É né? isso. Então pede certidão negativa daquilo. Então, certidão negativa de taxas aeroportuárias, de dívidas com a ANAC, dívida com a Anatel, né? Então a gente faz todo um trabalho anterior e daí fala, bom, juridicamente a aeronave parece estar em ordem. Daí vamos para o contrato. E daí o contrato, ele tem que prever uma série de proteções, né? Estou falando aqui na perspectiva do advogado do comprador, né? Se essa aeronave não for aceita tecnicamente, porque ela sempre vai ter uma inspeção técnica. E essa inspeção se dá depois da negociação? Não. Ela é uma condição para o aceite da aeronave. Então, normalmente você faz um contrato e o negócio vai ser fechado sujeito à inspeção técnica ser positiva. Então, as partes em comum acordo elegem uma oficina, falam, vamos fazer em tal oficina, beleza. Normalmente é o comprador que paga essa inspeção. Só que, se aparecerem apontamentos que comprometem a aeronavegabilidade da aeronave, o comprador tem que ter a prerrogativa de falar, olha, não quero mais, o negócio está desfeito, vai cada um para o seu canto. Ou a prerrogativa de chegar e falar, olha, eu vou continuar com o negócio desde que você, vendedor, corrija isso a seus custos. Ou a aeronave está aceita e daí vamos partir para o fechamento. Então é importante ter um contrato bem estruturado para ter essa proteção, porque daí o aspecto técnico conta muito, né? A gente vai
vai vir um relatório. Normalmente o comprador tem que ter um assessor técnico, que é um cara que conhece, seja ele um mecânico, seja que vai ler aquilo, vai ver o relatório, fala, tá ok, aeronave, né? E se a aeronave é importada, daí tem também, puxa, como é que a gente vai estruturar essa importação? Porque essa importação vai ser via uma trade, uma importação por encomenda, tem os benefícios fiscais quando você faz via trade, mas às vezes o cliente ou o comprador ele não tem o radar, né, que é a autorização para poder importar. Daí às vezes você pode colocar um banco na estrutura, então o banco importa e te financia aqui, daí você começa a pensar em estruturas que façam sentido. Então, e daí na parte jurídica você também tem a discussão do financiamento e da estrutura, do contrato com trade. Então tem bastante trabalho, assim, né? Porque você acaba trabalhando em todas as frentes até que finalmente a aeronave deu certo, está adquirida, está importada, não sei o quê. Agora vamos registrar, está devidamente registrada no Registro Aeronáutico Brasileiro. E nos casos de financiamento, os bancos normalmente exigem que seja registrado naquele registro internacional. Não sei se você conhece. Não. O registro internacional é um registro eletrônico, uma base de dados, como o próprio nome diz, internacional, né? Ele fica sediado lá na Irlanda, e que é oriundo da Convenção da Cidade do Cabo, que é um tratado internacional que o Brasil assinou e ratificou em 2013, mas que ele visa meio que uniformizar os remédios disponíveis para os financiadores de aeronave. Uhum. Então, para isso, a aeronave tem que estar registrada lá também, e o que eles chamam de international interest, mas o direito de determinado credor tendo um gravame sobre aquele bem, fica registrado lá também. Tem algum motivo específico para ser Irlanda ou foi uma definição? Na companhia que foi... assim, não teve nenhum específico. Tem o fato que a maioria das companhias de leasing de aeronaves ficam na Irlanda. Porque você tem uma questão fiscal. Para variar um pouquinho, né? Benefícios fiscais para essa atividade. Então, as maiores estão na Irlanda. Então, a Irlanda é o grande centro do financiamento e do leasing de aeronave. Interessante, então, não fazia a menor ideia disso. Todo ano, vai ter agora mês que vem, estou indo para lá, tem a maior conferência de financiamento de aeronaves do mundo. Em Dublin, né? E todo ano em Dublin, em janeiro. Pô, que bacana. 5 mil pessoas, é uma coisa gigante, porque as empresas estão lá, e acho que daí o fato da empresa que fornece esse serviço do registro internacional estar lá, né, faz sentido. E daí, mas de fato, assim, daí você tem que ter esse registro, não tem que ter obrigatoriamente, mas os financiadores vão exigir que você tenha, né? E até porque... assim, você pode até não ter, mas aí você não financia, muito provavelmente. Não, e até porque a convenção ela traz um elemento que é bastante relevante para financiador, que é uma figura chamada IDIRA, que é uma procuração para cancelamento de matrícula que o devedor dá para o credor. E isso fica registrado ali na ANAC, junto com o contrato de financiamento e o contrato de leasing. O que significa que se tiver algum evento de inadimplemento, o devedor parou de pagar e tudo mais, o credor tem remédios judiciais, né? Chegar e falar, puxa, eu vou entrar com uma ação possessória para retomar a aeronave, já que você não está me pagando. Mas se a coisa também não se resolve, com esse instrumento ele chega para a ANAC e fala, cancela a matrícula. E a ANAC cumpre. Ela tem 5 dias para cancelar a matrícula. Em 5 dias a aeronave está no chão e não pode levantar voo, porque a aeronave sem matrícula não faz nada. Então é um remédio importante que também. Assim, você tem uma execuibilidade dos termos de contrato muito forte e objetiva. Tem. Inclusive, essa convenção ela traz prazos específicos que têm que ser cumpridos pelo judiciário. E o judiciário cumpre? Essa é uma grande pergunta, né? Porque, na verdade, o único teste que a gente teve hoje no Brasil, de uma discussão mais profunda sobre a convenção, foi na recuperação judicial
da Avianca Brasil, da Ocean Air. Foi lá em 2018, 2019. E num primeiro momento não se cumpriu, porque o que a convenção fala é, havendo a insolvência, o stay period, que é aquele período que ninguém pode tomar nenhuma ação contra a empresa em recuperação judicial, é de 30 dias para o caso de leasing de aeronaves, versus os 180 dias que prevê para todos os outros casos na lei de falência. E o juiz, da primeira instância, não respeitou, falou, não, eu vou... Meu entendimento é diferente. Não, ele falou, olha, tem os direitos dos passageiros, que foi no final do ano, todo mundo com passagem comprada e não sei o quê, vou estender isso, e daí foi uma briga. O fato é que demorou mais ou menos 4 meses para os arrendadores conseguirem retomar as aeronaves. Então, assim, mas o precedente foi bom porque na segunda instância o TJ reconheceu a aplicação plena da convenção. Então, o que a gente tem hoje não é um julgado do STF ou do STJ com repercussão geral, ou súmula, ou nada, mas tem hoje um julgado do TJ falando que a convenção se aplica. É que a gente não teve uma outra situação, né? Mesmo nos casos de recuperação da Latam e da Gol foi em Nova York, né? Não foi um Chapter 11, não foi aqui no Brasil. E então a gente não teve outro teste. Mas eu acho que hoje o presidente é bom, inclusive a própria ANAC, nesse processo, ela cumpriu num primeiro momento. Ela falou, eu vou cancelar a matrícula. Mas daí veio uma ordem judicial da primeira instância, falou, não cancela. Se cancelar, vai dar rolo para todo mundo, é descumprimento de ordem judicial e não sei o quê. E a ANAC entrou no processo litigando pelo direito dela de cumprir com o tratado. Então, isso foi muito bem visto pelo mercado. Mas foram algumas noites sem dormir nesse processo todo. A gente estava representando arrendadores, acho que eram 19 ou 20 aeronaves que a gente estava tentando retomar ali. Não, existe um número médio, né, de aeronaves por essas empresas? Então, assim, eu sou uma empresa que vou fazer a alocação, né, para as empresas aéreas. Tem um número ali mágico de quantas aeronaves se tem ou não? Eu posso ter uma empresa com uma aeronave sendo locada. Isso faz sentido, não faz? Faz, até porque você tem empresas de diferentes tamanhos, né? Você tem aquelas empresas que são monstruosas e que mesmo assim elas, como qualquer financiador, aquela coisa de não colocar todos os ovos na mesma cesta, você distribui a exposição de risco, seja por companhia aérea, seja até por região, né? Eu posso ter uma exposição de até X% da minha frota na América Latina. Então, e daí na hora de você verificar o risco, um dos fatores é justamente esse país, jurisdição, ela aderiu à Convenção da Cidade do Cabo. Esse é um fator positivo porque dá permite uma previsibilidade no caso do exercício dos remédios. E você tem empresas menores de leasing que falam, eu tenho, sei lá, 5 aeronaves aqui no meu portfólio, coloco elas aqui e obviamente isso faz uma grande diferença na hora de você renegociar com as companhias aéreas, por exemplo, durante a pandemia. Só chegar uma coisa, a companhia aérea falar, escuta, meu amigo, eu tenho 40 aeronaves suas aqui comigo, você vai fazer o quê? Você vai retomar as 40 e vai fazer o quê na pandemia? Porque ninguém está voando no mundo. Então, me ajuda a te ajudar. Daí você tem um tipo de relacionamento. Margem de negociação, né? Agora, quando você tem aquelas companhias menores, eu tenho 1, 2 aeronaves, a companhia fala, não, você não está me pagando o leasing, devolve aqui a aeronave, né? Um abraço. Mesmo que eu deixe ela aqui graudeada, não vai ter problema nenhum. Isso, mesmo fora da pandemia, quando teve as empresas passaram por dificuldades, por reestruturação, era sempre mais difícil para as companhias aéreas negociar com os arrendadores menores, justamente porque falam, sim, minha exposição não é alta com você, eu não vou gastar
com advogado, com não sei o quê, e para renegociar, reestruturar um leasing. Uhum, Coisas falam, vou reestruturar 40 leasings, né? Outra coisa é reestruturar um. claro. Então, isso faz diferença, sim. Fiquei com uma dúvida aqui. Quando tu estava explicando um pouquinho como é que funciona esse processo da aquisição da aeronave, tu comentou que faz um levantamento ali de débitos, de taxa aeroportuária, e falou da Anatel. O que danado a Anatel tem a ver com isso? Porque para mim, assim, né, não tinha esse conhecimento. Imagino que o pessoal também que está assistindo a gente aí, que vai assistir a gente depois, não consegue ver essa relação de maneira tão fácil. Não, é que toda aeronave ela tem que ter uma licença da Anatel para comunicação de rádio, né? E, em geral, sim, são valores pequenos e não muito relevantes, mas ela tem que ter essa licença de estação. Uhum. E a gente checa, porque você está comprando uma aeronave, você não quer que ela carregue nenhuma dívida, com qualquer natureza. Então a gente sempre pede um nada consta da Anatel, mas é uma coisa simples de obter, assim. Mas Entendi. toda aeronave tem que ter essa licença de estação. Bacana. Ô, Fábio, e pra gente fechar aqui, se deixar, a gente vai ter assunto para 4 dias, mas tu contou uma história aqui, né, curiosa desse processo todo, da parte jurídica, né, dos desafios, da aplicação dos remédios em detrimento dos tratados internacionais e tudo mais. Mas em todos esses anos aí de atuação no meio jurídico, qual a história curiosa que tu tem para compartilhar em relação a, vamos, ou da aviação comercial, ou da aviação executiva, numa aquisição ou numa venda de aeronave que te marcou, assim, que foi um negócio, pô, isso aqui é a primeira vez que eu vejo, ou então, pô, esse projeto aqui foi bastante diferente. Não, assim, Eu imagino que tenha as mais diversas histórias aí. tem algumas histórias, assim, no mundo da aviação executiva, você tem, porque você tem as particularidades de cada cliente, né? Então, Imagino. então, na hora de negociar a configuração da aeronave, que vai constar lá no contrato de compra e venda, o cliente fala, olha, eu quero uma mesa de jantar para X pessoas, porque minha família é composta por X pessoas, e a gente faz todas as refeições junto. Então, daí muda a senhora configuração. é um King Air, um C90. Não, mas isso era um jato maior, né? Ou aquela coisa, puxa, precisa... e você vai aprendendo, né? Deu um pau no micro-ondas ali da aeronave. Fala, troca. Não é assim, porque um micro-ondas para aeronave custa $30 mil o negócio, né? Não é um negócio tão simples, né? E eu acho que uma das coisas mais desafiadoras que eu fiz uma vez, eu tinha um cliente que estava com um projeto que era um barco voador. Era um barco que ia voar como se fosse um hovercraft, Tá. né? Só que... Ele tava fabricando, a ideia dele era fabricar. Ele desenvolveu o protótipo e tudo mais, mas o negócio voava até, sei lá, 10 metros. Então voava alto. Mas a gente tinha que caracterizar ele como um barco e não como um avião. Então, eu tive que dar um jeito ali de tentar dar uma opinião legal de que o barco voa, mas não é um avião. Ainda assim é um barco, né? E a gente deu lá e assim, para fins de registro, acho que acabou indo lá para a Capitania dos Portos mesmo. Que interessante. Mas daí falar, puxa vida, o que configura uma aeronave ou não, né? Uhum. E daí acho que obviamente uma tem que voar, mas a capacidade de fazer manobras em voo e tudo mais. A gente teve que achar toda uma explicação técnica e jurídica de definições, e isso foi marcante, porque foi, puxa, um barco que voa, né? Pô, mas é muito interessante, assim, o tipo de demanda que chega, né? Eu imagino que isso não deva ter sido um caso isolado. Até porque aqui a gente falou um pouco da aviação executiva, falou um pouco também da aviação geral, né? Mas tem aí a aviação mais focada hoje na parte de drones e tem uma demanda nova que vem surgindo. Essa é a primeira vez que eu escuto, o barco que voa. Mas drone de fato, assim, é um mercado que vai crescer muito, os eVTOL, né? Uhum. Tá se discutindo muito a regulamentação, mundo afora, mas já está
Alguns produtos estão em fase final de certificação, já tem produtos sendo vendidos aqui no Brasil. Uhum. Tem um lá que eu vi numa dessas feiras, acho que foi no Catarina, que tá ou na Alabasta, eu não lembro, mas que já está com fila de espera. Você tem que comprar o seu lugar na fila de espera, ele leva até 2 passageiros, e é um drone que ainda não está certificado, mas está em processo de certificação. E eu acho que vai impactar muito na mobilidade urbana e vai, inclusive, meio que competir com os helicópteros, né? Porque, em tese, vai ser uma coisa muito mais em conta, né? E vai criar-se um mercado para isso. Tanto é que já tem companhia de leasing encomendando Para para arrendar para operadores. Porra. Bacana, viu? Tem realmente... É um mundo de mil facetas, não tem... Para onde você olhar, tem possibilidade de negócio e tem novidade e inovação, né? Impressionante. Fábio, obrigado. Imagina. Foi excelente nosso papo, várias novidades, muita informação bacana e vamos se mantendo aí em contato. Tenho certeza que a gente vai ter mais assunto para tratar. Não, obrigado, Edu, pelo convite. Muito bacana esse projeto. Valeu. É porque é legal que você vai acabar, você está querendo olhar para um setor com diversos enfoques, né? Uhum. Porque, puta, só de advogado é chato, né? Jurídico é chato. É chato. Mas daí você vai ver a perspectiva do cara que opera e problemas diversos que não... Eu acho que é muito interessante e vai fazer muito bem para a aviação um projeto aí que nem o seu. Não, eu acho que a ideia é bacana no seguinte sentido, é de tentar mostrar quanto a aviação está no dia a dia da gente. A gente não... Muitas vezes tem aquela visão de que é só, vou pegar um avião daqui para ali e acabou. Como ela impacta em diferentes setores. Então, assim, a gente já conversou aqui com piloto, já conversou aqui com diretor de fabricante, né? Tá conversando com você que é advogado, vai conversar com investidores. Então, assim, trazer um pouco dessa perspectiva da influência da aviação e da ramificação da aviação no mundo de maneira geral, um negócio interessante, sempre tentando, obviamente, tratar de todos os outros temas, mas manter a aviação ali como foco. Valeu. Maravilha, conte sempre comigo. Valeu, obrigado. Valeu.